Vem cá, e à tarde, como é que a coisa vai? À tarde a gente vai começar mais tarde um pouco, né? Sim, Vai começar às 2 horas. 2 horas e a reunião sim, sim. E então, como vocês estão lembrados, né, está prevista a fala da professora Marisa, né, naquela primeira mesa, né, onde eu estive com Zé Sérgio Leite Lopes, está chegando agora, e com César Barreira. Né? E, por razões que foram mencionadas, Marisa não pôde vir no primeiro dia, então essa sessão, né, de hoje, né, acho que o ideal é começarmos né, pela exposição dela. Né? E lembrar que realmente é um grande prazer, né, ter a Marisa aqui conosco. Né? E eu tinha já dito, lembrado aqui na minha exposição, que a ideia do NUAP surgiu, digamos assim, numa conversa, né, no jardim lá do museu, lá em cima, né, depois de uma experiência, né, do programa de tentar propor um projeto para todo o programa, e a coisa, o Zé Sérgio disse bem como é que funcionou, a coisa acabou não dando certo, e então, nessa troca de ideias, Marisa, que já estava dando um curso na época, né, nos encontramos assim, casualmente ali no jardim, e ela deu a ideia, né, de tentarmos, de apresentarmos um projeto para concorrer àquele programa que estava sendo proposto. Né? E, bom, isso não foi por acaso, é que já vínhamos colaborando, né? Tanto, já havia uma colaboração bastante desenvolvida, tanto com ela, em Brasília, como com o César Barreira. Já tínhamos feito seminários, reuniões que deram origem a livros, inclusive, e então a ideia dela foi muito bem-vinda. Né? E depois, também as nossas discussões do projeto começaram a partir de uma proposta inicial que ela nos mandou. Né? Bom, e ao longo desses anos, né, foi realmente uma interação excelente que tivemos, enfim, uma troca de ideias e, enfim, pensar em desdobramentos, etc, etc. Né? E, bom, depois disso, a própria ideia do site, né, alguns anos atrás, Marisa que deu para que pudéssemos dar continuidade àquele investimento, aquele grande investimento feito pelas 3 universidades, algumas outras se acrescentaram, como aqui a UF, com Marcos Otávio, a Federal do Rio Grande do Sul, com o Corradini, etc. Né? Tá? Então, não vou repetir o que eu já disse, estou só lembrando, e passo a palavra aqui a Marisa. Primeiro vamos testar isso. Bom, Moacir, muito obrigada. Queria agradecer também ao João, enfim, a organização e o Marcos Otávio. E lamento não ter podido vir anteontem, e inevitavelmente vou repetir algumas coisas que o Moacir terá dito, mas eu não poderia deixar de vir. Não poderia deixar de vir porque eu considero que o NUAP foi uma das grandes, se não a maior experiência acadêmica e intelectual que tive. Então, é um prazer estar aqui e, enfim, agradeço enormemente. Então, eu vou ler esse texto que eu preparei. Vamos lá. Nada começa de repente. Tudo tem um antes. Eventos, projetos, cursos, rituais, todos florescem em ritmo lento antes de acontecerem. E depois que acontecem, deixam marcas e são muitas vezes seguidos de desdobramentos inesperados.
Ocasionalmente, com o passar do tempo, definham-se, outras vezes multiplicam-se. O NUAP teve um início formal em 97 e também formalmente teria se encerrado em 2005. Essas datas são importantes, especialmente porque marcam os anos em que tivemos fonte de financiamento para pesquisa, para encontros, viagens, uma secretaria, publicação de cadernos e, especialmente, os 33 livros que resultaram das pesquisas. Foi o período em que o NUAP foi considerado núcleo de excelência, pelo CNPq e pelo Ministério... Como era enfim, a memória, 20 anos depois, já me esqueci. E, como consequência, aquinhoado com recursos generosos. Depois disso, embora os recursos tenham minguado, as ideias do NUAP não definharam. Ao contrário, expandiram-se. Levados e divulgados por antigos ex-doutorandos daquela época áurea, agora professores universitários, e confirmados pelos livros que se espalharam em várias bibliotecas. Cursos de antropologia da política surgiram em vários programas de pós-graduação, artigos e livros inspiraram antropólogos em outras latitudes. E, embora a dificuldade de comunicação face a face tenha se tornado mais difícil, para muitos as ideias do NUAP impregnaram-se em nós, tornando-se parte do nosso universo intelectual pessoal. Eu gostaria, então, de falar um pouco sobre o antes, isto é, o antes de 97 e o depois, após 2005. O antes privilegia os acasos, que o Moacir acaba de mencionar. O depois, as consequências etnográficas e teóricas do NUAP, como eu as vejo. Serei breve. Em 93, ofereci um curso de análise de rituais no Museu Nacional. Era um seminário que pretendia mostrar como o instrumental analítico para o estudo de rituais poderia ser utilizado com proveito para abordar outros eventos etnográficos. Estudar a política era, para mim, um sonho ainda no futuro. Assim como no futuro, estava o plano de um dia formar um grupo interinstitucional afinado. Eu conheci os meandros de alguns departamentos de antropologia, tanto como estudante e depois como professora e pesquisadora. E estava certa de que o diálogo intelectual mais profícuo não se dava entre docentes de uma instituição, nem sempre, mas fora dela. Os departamentos não estão imunes a dificuldades políticas, usem políticas como quiserem, e aos sentimentos mais variados da condição humana. Assim, por exemplo, para ver aprovada a minha ausência da UNB por um semestre, a tempo de aceitar o convite do museu, que no momento foi feito pelo Gilberto, tive que abrir mão do que na época chamava-se licença especial. Esta é uma licença a que um professor universitário tinha direito após 10 anos de magistério e cuja solicitação não poderia ser questionada. Essa historinha eu relato aqui apenas com o objetivo de estimular os jovens que se sentem restritos em seus ambientes de trabalho a circularem vez por outra em outros programas. Aqui no museu tive a chance de oferecer um curso a excelentes alunos, alguns dos quais, inclusive o John, de conversar e discutir com outros colegas, de participar de bancas de concurso, de defesas de dissertações e de teses. Ocasionalmente, fui mesmo surpreendida por contatos realizados pelos próprios alunos, com um privilégio, como sempre quando a gente visita, né? Como não era parte do corpo docente, estava livre das tarefas institucionais e das decisões muitas vezes incômodas, né? Em suma, confirmei que, quer em universidades brasileiras e norte-americanas por onde havia passado, é mera ilusão pensar que o diálogo intelectual e o diálogo institucional são simultâneos. Às vezes, raras vezes, são coincidentes, mas outras precisam ser costurados. O NUAP foi um experimento nessa direção. Nasceu, então, o NUAP. Entre 93 e 97... Não, nasce o NUAP em 93 e 97, então, isto é, antes do início formal do NUAP, o diálogo prosperou com vários professores, Moacir em especial,
em boa medida favorecida pelos nossos alunos da época, que permitiram que esse diálogo se mantivesse. Do museu, a pesquisa do Marcos Otávio no Congresso Nacional foi acolhida pelo UNB e participei da defesa da dissertação de mestrado do John sobre as reuniões de trabalhadores rurais analisadas como rituais. Ao mesmo tempo, na UNB, Carla Teixeira se dedicava à pesquisa dos processos de quebra de decoro parlamentar no Congresso, e Cristine via que a relação entre eleições e festas era uma boa perspectiva etnográfica. Nessas muitas defesas de dissertações e teses, Moacir e eu nos encontrávamos, transformando esses encontros em diálogos que iam se solidificando. Aliás, Cristine hoje me lembra que antes do NUAP eu já mencionava o desejo de criar um grupo de pesquisa. Esse desejo, do qual não me recordo, ela que me lembra, ficou marcado na participação que tive como debatedora em um GT da Ampox em 96, em que pela primeira vez tentei ver a possibilidade de uma antropologia da política em contraste com a antropologia política e a ciência política. Enfim, o convite foi feito para uma sessão da Ampox, e a minha participação resultou de um convite da Miriam Lindsay Barros e da Irles Barreira, né? Quando, pouco tempo depois, decidimos concorrer ao Pronex, e o Moacir lembrou como se deu essa conversa, Moacir coordenando, César no Ceará, José Sérgio no museu e eu em Brasília, vivemos um período talvez de mais de um mês desafiador e emocionante. Foi muito trabalho, foram muitos longos telefonemas, muitos e-mails, muito mais lentos do que hoje, né? E muitas versões, até se chegar à P-versão 4, né? O 4 é porque era a quarta versão, o P é porque já era do projeto e não de parte do projeto, então era P versão 4. Versão 4 do projeto, ou o que a gente chamava de perversão. Como a gente brincava para desanuviar a atenção, né? Então, você recebeu a perversão 4 e que iria transitar para lá e para cá para ser refinada. Antes disso, em uma reunião conjunta no museu, aqui, pensamos que rituais e representações eram duas facetas, talvez não por acaso durkheimianas, né? Que se complementavam, e violência se impôs como tema por sua pertinência, especialmente para o grupo do César, que já pesquisava o tema no Nordeste. A parte de rituais foi inicialmente redigida em Brasília. Representações ficou no Rio. Violência com o Ceará, exceto a Irles, que se juntou ao grupo de rituais. Federico Neyborg e Márcio Goldman foram fundamentais na formulação do projeto e se dedicaram de corpo e alma a dar solidez ao conjunto. Então, as três partes foram inicialmente feitas em cada um, e aí passamos a ter as perversões, né? 1, 2, 3, 4. Foi um curioso acaso, então. Havia mais de 10 anos, eu vinha oferecendo um curso sobre análise de rituais na UNB. Não todos os anos, mas mais ou menos de 3 em 3 anos. O mesmo que apresentei no museu, né? Não era um seminário sobre rituais estrito sensu, mas uma abordagem analítica para análise de eventos, que derivava do que eu aprendera com Stanley Tambaia. O que a antropologia havia desenvolvido para focalizar esse tipo de, podemos dizer, ocasiões rituais, poderia ser empregado no exame de outras circunstâncias etnográficas, levando em conta um tipo de eficácia particular. Ao mesmo tempo, Moacir desenvolvia no museu abordagens sobre as concepções de política e as representações nela envolvidas, e com César e o grupo do Ceará, a violência política. É certo que meus alunos não desprezavam concepções de política, nem os de Moacir, os eventos e rituais, começando por ele próprio e Beatriz, que focalizaram com grande habilidade os comícios políticos, né?
Mas, embora Durkheim fosse sempre inspiração, e eu diria não só Durkheim, mas Mauss também, vê-las atuando acidentalmente e formando a base teórica de um grande projeto foi uma dessas surpresas que não deveriam ser inesperadas, né? Mas foi para mim, apontava para a afinidade não apenas temática, mas teórica que nos alicerçava. Os dois outros elementos fundamentais do projeto foram, de um lado, o enfoque etnográfico e, segundo, a perspectiva comparativa, né? A opção etnográfica nos assegurava que não estávamos à procura de nada que já antecipássemos. Estávamos, sim, preparados para surpresas etnográficas que justamente pudessem abalar nossa perspectiva, assim como o enriquecimento dela. Estávamos à espera dessas surpresas e elas vieram, né? Nesse meio tempo, recentemente, eu li um artigo que nem deveria, enfim, confessar aqui, porque não sei o nome do autor, mas que deve sair, dependendo do meu parecer, na revista Sociologia e Antropologia, sobre as dimensões teóricas das surpresas etnográficas. O autor é francês, porque o texto está escrito em francês, mas recomendo porque, enfim, foi um excelente texto. Se depender do meu parecer, ele será publicado. Então, enfim, falo mais sobre as surpresas daqui a pouco. Já a comparação era uma condição sine qua non para não ficarmos à mercê de circunstâncias recortadas em termos de região ou em termos puramente nacionais. Almejávamos ter condições de alcançar, quiçá, um repertório da política no Brasil. Como consequência, a ambição teórica deveria ir além dos limites locais. Queríamos julgar e sermos julgados por nossos pares em outros contextos acadêmicos. E naquela época já tínhamos parceiros na França, Índia, Canadá e Estados Unidos. O sucesso do NUAP. Nem é preciso falar sobre o sucesso do NUAP, né? Eu acho que são raros os projetos de pesquisa que passam gerações se desenvolvendo, né? Normalmente é um grupo que desenvolve aquele projeto e o NUAP nos faz constatar que temos filhos, netos e, quem sabe, bisnetos daqui a pouco, né? E bastaria mencionar o número de livros para se ter uma ideia do impacto que o núcleo produziu, atualmente disponibilizados no site. Para se ter uma ideia da força da divulgação dos livros e do site, até hoje, pesquisadores do início histórico do NUAP, e eu falo pelo exemplo da Cristine, são convidados para participar de encontros no exterior porque seus livros foram lidos, né? Tanto no Brasil, eu acho, quanto no exterior. E menciono também especialmente a Argentina, onde fui informada, a antropologia brasileira é muitas vezes sinônimo da produção do NUAP. Enfim, espero que alguém possa me dizer errado. O NUAP foi formador para muitos doutorandos de então, que até hoje divulgam suas ideias, não porque estão divulgando ideias, mas porque elas foram assimiladas, desenvolvidas e expandidas em suas próprias pesquisas e em suas atividades de ensino. Mas os pesquisadores sênior também foram grandemente impactados, o que indicarei a seguir a partir da minha própria experiência. A pergunta que muitas vezes me fazem, geralmente vinda de sociólogos: o que une todos esses livros e todas essas pesquisas, né? Confesso que muitas vezes tenho dificuldade em responder de imediato a esse interlocutor inocente, porque é complexo, né? Na verdade, começamos pela política, muitas vezes reconhecidas como tal, como, por exemplo, no caso dos comícios, da política institucional entre parlamentares, corrupção, mas acabamos estudando parentesco, noções de tempo e espaço, política e economia, documentos de identificação, movimentos sociais, o papel do Estado. Uma prova de que nossas pesquisas são ou foram tanto etnográficas quanto teóricas surgiu-me quando fui informada que esses alunos que me contaram de turmas diferentes que passaram pelo NUAP, ao se encontrarem em congressos, quer dizer, de gerações diferentes, se reconheceram pelo tipo de abordagem que adotam, né?
Eu, então, passo a falar um pouco sobre o que eu aprendi com o NUAP. Em geral, tem-se a ideia de que antropólogos são esses cientistas sociais que trabalham sozinhos, isolados de seus pares, cujo afastamento se torna um rito de passagem. Sentir-se só e distante faz parte do métier. Eu tive essa experiência quando me decidi, nos anos 80, me aventurar na Índia. Mas antes, no mestrado, eu já havia testado uma pesquisa em conjunto. Fomos 3 colegas para o campo fazer pesquisa entre pescadores no Ceará, em Caraí, justamente a 200 quilômetros norte de Fortaleza, lugar recomendado, aliás, pelo César Barreira. Eram os anos 70 e todos fazíamos o mestrado da UNB, né? E depois voltamos a nos encontrar, quanto tempo depois? 40 tempo. A pesquisa gerou o que ainda considero 3 boas teses. A companhia de colegas ajudou muito a diminuir a ansiedade do campo, mas o objetivo intelectual primeiro, que seria o de que as teses se complementariam, não se realizou. A meu ver, não se realizou. Dessa experiência, passaram-se 20 anos a ter início o projeto do NUAP, né? Vocês vão ver eu falando aqui 20 anos, com essa facilidade. Mas trabalhamos com décadas. Né? A gente trabalha com décadas, né? E aqui preciso fazer uma pausa para mencionar a dívida que todos temos com o Moacir. Não porque simplesmente ele foi o coordenador do projeto, nem tampouco porque ele foi o elo de ligação entre o museu, a Universidade Federal do Ceará e a UNB, mas por suas qualidades pessoais que combinam de forma ímpar a liderança institucional, a honestidade acadêmica, um respeito pessoal e intelectual a toda prova e uma curiosidade etnográfica infinita. Moacir assegurou que todos nós tivéssemos total liberdade de expressar pontos de vista, de propor alternativas, de definir caminhos. E, ao mesmo tempo, criou o clima de interlocução para todos os pesquisadores. Moacir substituiu a proximidade física dos pesquisadores, que, por exemplo, eu tinha experimentado no Ceará, por uma intimidade intelectual, um guarda-chuva emocional e mental que fazia de todos nós parceiros. Mas fica a pergunta, por que essas qualidades do Moacir são tão importantes? Para mim, são sempre importantes, porque, em geral, os cientistas sociais nem sempre conseguem combinar 2 áreas fundamentais na vida acadêmica: a inserção institucional com seus encargos inerentes e os diálogos intelectuais. Quando Moacir usa redes sociais em seus trabalhos, ele sabe bem do que fala, porque ele é mestre em fabricar elos e produzir vínculos. De forma engenhosa, elos tanto institucionais quanto intelectuais, o que é algo ímpar. Moacir nunca cobrou dos demais chamados pesquisadores principais na época uma divisão de trabalho mais equitativa e carregou o piano sozinho com seus alunos. Muito aprendi com ele, ou quem sabe, muitas coisas aprendemos juntos, porque passamos a reconhecer nas teses que arguímos quando um trabalho realmente chegava lá, né? Chegou lá. Lá era o ponto que tínhamos planejado e ambicionado, né? Da minha parte, tive a oportunidade de retornar ao interesse pelos documentos como identificadores no mundo contemporâneo. Essa preocupação nasceu também de um acaso. Quando voltei do doutorado, na década de 80, Simon Schwarzman, um sociólogo, convidou 3 cientistas sociais para uma pesquisa de campo. Imagina, pesquisa de campo convidado por um sociólogo, sobre o impacto do programa de desburocratização, então uma novidade, em regiões não urbanas. E lá fomos, Elisa Reis, socióloga, João Batista Araújo Oliveira, psicólogo, para Rio Paranaíba, Minas Gerais. Eu, então, escrevi sem lenço, sem documento, né? Enfim, pegando o título do Caetano, e depois dessa breve experiência. E no NUAP, praticamente 20 anos depois, eu estou dizendo que os 20 não serão, voltei ao tema com 3 artigos.
um sobre a lógica implícita ao uso dos documentos, 2 sobre eventos que se tornaram notórios nos Estados Unidos e um sobre a defesa de que a etnografia não é método. A comparação com eventos nos Estados Unidos permitiu vislumbrar uma dimensão fundamental nesses papéis infernais, como dizia Hannah Arendt, e abriu espaço para incluir a Índia, que atualmente procura implantar um sistema de número único para seus 2 milhões de habitantes, de diversas etnias, castas, línguas e religiões. Realmente um feito, há problemas, né? Há problemas para antropólogos. Há mais 2 artigos no forno sobre o número único no Brasil e outro sobre o papel da redundância na identificação. O desenrolar da pesquisa mostrou que documentos apontam e subentendem a ligação com o que chamamos de política no senso comum, mas não é política estrito sensu. Documentos se situam, se a gente quiser classificar, nos interstícios do que normalmente se considera política e as medidas aparentemente apolíticas da administração, né? Isso não deveria surpreender. Política, afinal, nossa categoria ocidental e etnograficamente pode apontar e pode se combinar a outras dimensões se assim quisermos nos expressar, né? Era isso que já antecipávamos ao definir a expressão antropologia da política, né? Mas essa não foi uma experiência somente minha, foi generalizada. Só para dar alguns pequenos exemplos, né? Por exemplo, ao estudar o que supostamente seria política em termos nativos, esses pesquisadores foram bombardeados pelo parentesco, como Ana Cláudia, pelas festas que definiam a política, como a Christine, pela violência e pelas armas, César e os seus alunos, pela vizinhança, no caso do John, e mesmo pela religião, no caso da Christine, né? Mas boa etnografia é também teoria. Moacir produziu, e volto a falar, o que eu considero, e ele sabe que eu considero, a magnífica nota exploratória, né? No qual mostra que na expressão tempo da política, o primeiro termo, tempo, é tão singular quanto o segundo, tempo da política. O tempo também é importante, não é só a política, né? E é usado também para se referir a festas, safra, plantio, greve e personalidades. Tempo do arraiz, tempo da safra, tempo das festas, tempo de greve, né? Assim, nas áreas de Pernambuco em que pesquisou, a ordem social não é percebida em termos mecânicos, como o mundo acadêmico naturalizou, mas em termos de adequação de comportamentos, com determinadas finalidades e em momentos específicos. Enfim, tínhamos efetivamente realizado nossa vocação etnográfica, aquela vocação que já estava presente em Moço. O etnógrafo, dizia Moço, deve observar o que é dado. Ora, o dado, estou tirando uma parte, é o francês médio, o milanésio dessa ou daquela ilha, e não a prece ou o direito em si, né? E foi o que nós encontramos, a gente não encontrou a política em si, né? Não chegamos a estudar essa política em si, como no caso da prece ou do direito, estudamos como ela se revela entre nós, e com a ordem social, ou até mesmo a cosmologia, é imaginada e vivida. Nesse processo, muitas categorias que usamos, ou que os cientistas sociais usam em geral, foram implodindo, revelando bases sociais inesperadas. Em suma, para finalizar, a antropologia da política nos permitiu ver a política, essa categoria ocidental marcada, fixa, delineada, às vezes rígida e pré-definida, dissolvendo-se, tornando-se plástica, maleável, versátil. Plástica, maleável, versátil, como a vida que nós vivemos, e cheio de acasos e cheio de projetos e desejos. Obrigada.